A primeira vez que um vibrador ficou realmente famoso foi lá no final dos anos 1990, quando a personagem Samantha da série Sex and the City mostrou seu Rabbit, um vibrador em formato de pênis enorme que girava e pulsava e que provavelmente assustou uma galera aí com pênis. Uma década depois, um vibrador em formato de polvo ganhou as telas dos cinemas do Brasil inteiro e fez rir com a personagem de Ingrid Guimarães se divertindo sozinha e quebrando o tabu geral. Ainda assim, eram mulheres tidas como ousadas, transgressoras e até um pouco piriguetes, né? Foi a pandemia de Covid-19 quem colocou o vibrador como um acessório terapêutico, vinculado à saúde e ao bem-estar sexual das mulheres. A partir de então, ele já não tinha mais esse formato fálico, né, peniano, que povoava a cabeça das pessoas e passou a ter tamanhos diminutos, a ser exibido até como um acessório de design e até passou a ser recomendado por um jornal científico nos casos de dor, falta de orgasmos e incontinência urinária. Separa o carregador e chega mais, que esse é o Preliminares Podcast, com conversas essenciais para o prazer. Olá, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, sexóloga, coordenadora do Projeto Afrodite e psicanalista. Eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista em formação. E já quero começar perguntando para Carol. Carol, você tem vibrador e você indica para suas pacientes? Opa! Ai, que beleza! Eu acho que, primeiro para indicar, a gente precisa conhecer, né? Então, eu acho que como médica e como sexóloga, eu acho importante a gente entender o que tem no mercado, até para usufruir, para brincar, por que não? Mas também para poder indicar para as mulheres. E eu faço questão de abrir a tela do computador, mostrar, indicar. Eu acho que esse para você vai ser melhor, acho que esse para você começar. Porque tem muitas mulheres que ainda têm uma trava, né? Principalmente as mais velhas, elas têm vergonha de ir no sex shop, elas ficam meio reticentes, com o que eu começo, porque tem uma ampla variedade hoje, né? Então, para cada uma eu indico um diferente. Gente, isso é incrível. E você tem ideia, né, do que é. Porque o médico, na nossa sociedade, ele tem esse lugar de autoridade, né? O médico disse, o médico mandou. Então, é um poder muito grande. Então, a possibilidade de você ter alguém que vai falar desse objeto como algo para a saúde, né? Porque eu acho que, por muito tempo, os vibradores foram bem associados a promiscuidade, ou a perversão, ou alguma coisa, até a palavra, né, consolo. A gente se referia às próteses penianas como consolo. Como algo que, tá solteira, tá viúva, tá precisando de um consolo. Né? Exatamente. E assim, a gente tem que desmistificar isso. Não é só a mulher solteira que usa. Mulher casada, mulher jovem, mulher na terceira idade, qualquer uma. Sozinha, acompanhada. Para todas. Brinquedos sexuais são para todos os seres transantes. Muito bom. Eu gosto também, durante um tempo eu fiquei cismada com essa expressão, né, brinquedos, porque eu achava que isso inferiorizava. Mas se a gente pensar que o bom do sexo é a brincadeira de adulto, é o lúdico. É o lúdico. É a possibilidade de você se entregar ali com o teu corpo, com as suas sensações e essa experimentação que é tão própria, né? A experimentação, não a erotização, mas que é tão própria dessa infância, dessa descoberta. Eu acho que você olhar o outro como um grande parquinho de diversões, o próprio corpo como um grande parquinho de diversões, e associar ali esses acessórios sexuais ou acessórios eróticos é bem interessante, né? Muito legal. E eu acho que faz parte do mundo sexual. Hoje a gente não pode mais abrir mão deles. E você sabe que os brinquedos sexuais, os consolos, etc., né, eles são utilizados há muito tempo. Eu lembro que em Praga eu fui no Museu do Sexo.
E tinham vários vibradores rudimentares, muito interessantes. Toda hora sai, né? Assim, que encontraram paleontólogos, arqueólogos, sei lá o que, encontraram em formato de pedra ou em formato de, sei lá, osso. Coisas que são tidas hoje, né? Que são entendidas como acessórios eróticos, acessórios sexuais. Exato. Então, sempre estiveram aí, né? Ou de forma escondida, clandestina, enfim. Mas também, para que você precisa expor a sua intimidade? A sua intimidade, que brinquedo sexual que você usa, isso pertence a você. Ou, no máximo, a sua parceria. Se você quiser dividir. Porque é principalmente sobre a sua intimidade. Então, você não tem que ter vergonha de ter um brinquedo. E se a minha funcionária achar? E se o raio-x do... Não, essa do raio-x do aeroporto. Já várias. Gente, vocês não sabem. Eu, uma vez, fui fazer uma palestra. Eu acho que foi quando eu tava indo de São Paulo pra Belém do Pará. E aí, era assim, um bate-volta. Eu ia fazer um evento lá e voltava. E eu tava com uma mala, que não tinha roupa. Era uma mala só de produtos, né? E eu confesso que eu nem parei pra pensar que essa mala embarcaria comigo e precisaria passar lá pelo raio-x. E aí, quando passou, eu vi o constrangimento. Eles estavam mais constrangidos do que eu, né? As autoridades ali. E aí, tinha uma funcionária que chamou um funcionário que chamou outro e começaram a olhar e liberaram. Mas algumas vezes as pessoas se preocupam realmente com isso. Muitas. Eu fiquei com vergonha de levar e passar na mala do raio-x, gente. Eles estão muito mais acostumados. O que eles vêm passar por ali, vocês nem imaginam, né, Carol? Agora, uma coisa que eu lembrei também, que eu acho muito curiosa. Tem um filme que se chama, deixa eu ver agora se eu vou lembrar, que conta supostamente o que seria a história do primeiro vibrador. Você sabe a história de um médico que fica... Não, acho que chama Histeria. É Histeria o nome do filme. Que é uma comédia. Ela foi um pouco questionada, porque não se sabe exatamente se a origem do vibrador foi essa. Mas, em tese, é a história de que as mulheres no século, deixa eu me ver, 18 ou 19... sofriam de um mal que a gente que estuda psicanálise, esse mal, entre aspas, né, que seria a tal da histeria. Qualquer comportamento da mulher que fosse um pouco destoante ali da norma de uma mulher passiva, era colocado nesse caldeirão de que a mulher era uma histérica e tal. E se supunha naquela época que o problema estaria no útero, né? Então, esse médico... começou, assim, a fazer massagens com intuito terapêutico, introduzindo, portanto, a sua mão até lá o colo do útero e fazendo massagens ali, penetrando, né, a mão e tal. E diz essa lenda, que não sabemos o quanto tem de verdade ou não, que de tanto fazer essa massagem... Ficou com tendinite. É isso mesmo, essa é a história. E que a ele mulher dele devia ser feliz. Eu acho que nem sobrava pra dar em casa, né, esse movimento, passava o dia inteiro. E a história era a seguinte, que ele tava lá fazendo toda hora esse movimento, começou a ter problemas nas mãos, porque o consultório dele começou a ter filas, né, para atendimento. Porque o que acontecia era que, de fato, nessas massagens, as mulheres chegavam ao orgasmo e toda a tensão, todo o nervosismo, isso que as pessoas chamavam de histeria, relaxava e a mulher queria voltar na semana seguinte com esse doutor, né? Bom, e aí ele teria desenvolvido um aparelho que era um mecanismo mesmo de algo fálico, né, que tivesse um motor a vapor e que ficasse fazendo, acredite, fazendo movimento. É sério. Eu vou tentar achar aqui essa imagem pra gente colocar no Instagram preliminares.pod. E aí essa história foi, durante muito tempo, sido contada como tendo o primeiro, sendo a origem do primeiro vibrador ali, né? Mas se é verdade ou não, a gente não sabe, mas o fato é que desde ali os primórdios, né, passando inclusive por profissionais de saúde, existem acessórios e mecanismos para tentar lidar com essa questão. E aí, eu queria saber como que é hoje, né, assim, em 2024, como que você vê a relação com os vibradores a partir das pacientes que chegam até você. Você diria que ao longo da tua trajetória como médica, está popularizando? Muito mais.
Muito mais. Eu acho que, principalmente depois da pandemia, teve realmente um boom de algo que eles chamam de sex wellness. Bem-estar sexual. Então, o vibrador, ele saiu desse lugar de, é uma sacanagemzinha, essa pessoa é mais ousada, tal, para um lugar de bem-estar. Bem-estar íntimo, bem-estar sexual. Inclusive, eu dei entrevista para várias matérias focando isso, né? De bem-estar, enfim. Então, ele saiu desse lugar e se popularizou. Claro que as mulheres mais velhas, eu acho que ainda tem um pouquinho de receio, ficam com medo de como vai chegar, se vai ser identificado ou não, se o porteiro vai perceber que o cara da sex shop foi entregar. Então, existe ainda um pouquinho de receio. Mas as mais novas já estão aí, e principalmente depois do advento dessa maravilha aqui, que se chama sugador. O sugador de clitóris. Eu acho que teve uma revolução aí com o sugador, totalmente, né? Totalmente. O que você acha, Nath? Acho que deve ter sido ali em 2017, se eu não me engano. Porque assim, o que acontece é que se a gente parar pra pensar, eu me lembro muito quando eu era ali adolescente ainda, 18 anos e tal, acho que a primeira vez que eu fui pra um sex shop, entrei num sex shop, devia ter sido mais ou menos por aí. Mas eu lembro que era um lugar, né, o sex shop era um lugar um pouco hostil, assim, né? Porque você entrava, eram pênis enormes. Eram pirocas, não eram pênis, né? Eram de todos os lados, assim, coisas imensas. É verdade. Então, assim, o que a gente pensava como brinquedo erótico, brinquedo sexual, eram muito esses pênis. Aí depois passou a ser as tais das bolinhas de gel, lembra? Encapsuladas, que você colocava no canal vaginal. Sim. Com a penetração, aquilo, né, soltava um óleo, estourava e soltava um óleo e tudo mais. E tinha muito um lance de acessórios BDSM, né? É verdade. Sadomasoquistas e tal. Então, quando a gente entrava num sex shop, primeiro, que era muito comum as pessoas terem vergonha de entrar nesses espaços, né? Eles eram, de certa forma, meio escuros, meio fechados, assim, tinha... E quando a gente comprava, a gente saía com uma sacola, geralmente uma sacola preta, que não tinha nem o nome da loja, era algo absolutamente proibido. Como você entrar naquelas locadoras na parte... não sei, quem tá ouvindo a gente sabe o que é isso, mas tinham locadoras de fita cassete com pornografias, etc. Sempre tinha uma salinha escondida, e dessa salinha, quando você levava alguma fita 18+, vinha na mesma sacola preta. Então, acho que tinha esse lugar de... Eu não quero que ninguém saiba que eu sou pervertido, olha, sabe? Quando você fala em sex shop, vem na minha cabeça um neon vermelho. Isso, também. A fantasia, aquela coisa... Ainda tem muito isso, né? A coisa das fantasias, ali aqueles manequins com fantasia, né? Porque você sabe que existe uma norma que eles não podem expor os sex toys, eles não podem expor os brinquedos sexuais. Então, não sei se ainda tá vigente, mas era assim, a coisa das fantasias, como era tido como uma roupa ou uma lingerie, eles podem expor, mas, por exemplo, as próteses penianas ou os outros objetos que sejam muito fálicos, né? Até porque você tá no meio de uma rua, você tem crianças passando e tal. Tem uma coisa fora de contexto, né? Isso, exato. Então, era uma forma de você dizer, olha, aqui a gente tem o que você tá procurando, mas eu não posso expor porque isso não isso vai, enfim, pessoas que têm 18 ou menos anos não devem ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, seria mais ou menos isso, assim. Mas, isso foi mudando demais, né? Ao longo do tempo, isso que a gente entendia como um objeto fálico, quando a gente diz fálico, a gente quer dizer no formato de um pênis, algo grande, realístico, etc., foi saindo desse lugar porque a gente foi tendo mais compreensão do que é a sexualidade feminina e do que é o prazer feminino. E as pesquisas foram mostrando que, na verdade, a maioria das mulheres vai chegar ao orgasmo pelo estímulo do clitóris. Exatamente. Elas não querem um brinquedo em formato de pênis para penetração. Elas querem, na verdade, algo que estimule o clitóris. Exatamente. Quem, na verdade, vai comprar mais essas próteses penianas e realísticas são os homens que fazem sexo com outros homens, né? Então, eles sim buscam essa coisa do falo, do tamanho, da coisa para a penetração no formato do pênis, né? Hoje, a maioria dos vibradores, eles não têm o formato de pênis. A gente tem vários aqui, né, Tem vários Nath? aqui, a gente vai mostrar pra vocês. Então...
Você tem desde uma dedeira, né, que tá aqui, ó, você vai encaixar no dedo, e aqui ela tem um vibrador embutido, então ele segura para você vibrar nos mamilos, no clitóris, então isso aqui não é de penetração. Olha que delícia para um parceiro usar isso daí. Exatamente. Aí você tem os pequenininhos, assim. Esse daqui é o... esse é o bullet, tá, gente? O bullet é o primeiro, geralmente é o primeiro vibrador que uma mulher ou um casal, né, compra, porque ele é pequenininho, então ele não vai... Amor, assim, se ameaçar um pênis, manda pra terapia, tá? Porque olha o tamanho disso. Exatamente. Seu parceiro não vai se sentir diminuído. Não vai, a gente torce pra que não, porque senão... Porque assim, eu não sei o tamanho do pênis, mas se ele se sentir diminuído por isso, o tamanho da insegurança, da autoestima dele, né? Exatamente. Da insegurança não, a insegurança é grande, a autoestima que é pequena. Mas então são vibradores pequenininhos que vão dar conta exatamente desse lugar de maior prazer para a mulher, que é o clitóris, né? Então as coisas foram mudando, elas foram ficando pequenininhas e menos assustadoras. E de bichinhos, né? Olha, uma florzinha. Olha esse daqui, né? Que a gente chama, tem gente que chama de besourinho. Esse daqui é muito interessante. E esse aqui eu ganhei de uma marca, não vou dar o nome aqui, tá? Senão eu passo meu Pix pra dar o nome. Mas ele se encaixa aqui. Isso aqui foi feito naquele Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Falei certo? Massachusetts. E ele encaixa aqui essas abas por dentro dos lábios externos, e aí ele fica com a mão solta. Então pode vibrar em cima do clitóris e acontece a penetração ao mesmo tempo. Ai, que delícia! Né? Muito legal. Maravilhoso. Então, os vibradores, eles foram ganhando formatos cada vez mais diferenciados. Esse daqui, por exemplo, ele vai se acoplar, tá? Você pode colocar a calcinha, então ele encaixa aqui, encaixa a calcinha e vem o imã por cima para que você fique com o vibrador posicionado dentro da calcinha e ainda vem com um controle remoto sem fio. Então, eles foram evoluindo e se tornando objetos de design, né? Exatamente. De design. E coisas pequenas que você vai colocar na tua necessaire, ninguém vai ver, né? Ela tá na tua necessaire de maquiagem, na tua necessaire de viagem, de remédio, se você quiser esconder. Mas eu vou te falar que a minha filha, quando ela tinha 3 anos, ela viu um vibrador desse, que é o modelo Rabbit, que eu falei do Sex and the City. O Rabbit é um modelo com 2 vibradores, então ele vai ter um estímulo simultâneo. A hora que você introduz no canal vaginal, ele vibra lá no canal vaginal e em cima do clitóris ao mesmo tempo, né? E aí ela viu esse vibrador e ela perguntou pra mim, mamãe, pra que serve isso? E na hora, eu tive a sagacidade de falar pra ela, como eu tenho um problema nas costas, eu falei, é um massageador de costas, filha. Porque ela percebeu, né, que o negócio, ela apertou, tinha um botão, ela apertou, o negócio começou a vibrar, eu falei, é pra massagear as costas e tal, e já desbaratinei ali, guardei, coisa de adulto, massageador de adulto. Mas a grande questão é, quando você tá segura da sua sexualidade, né, não importa muito quem vai achar. Exatamente. Se é a mãe, se é a faxineira, se é a filha, se é o marido. É assim, é assim. A minha, né, assim, olha, isso é um acessório da mamãe, né, é um produto da mamãe. E isso aqui criança não mexe, né, ou então assim, mas o que é isso? Se você não quiser entrar em detalhe, isso é da minha privacidade. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, Nath, que é justamente a questão da vergonha que muitas pessoas ainda têm de se mostrarem seres sexuais. Qual o problema de ter um brinquedo para estimular a sua sexualidade? Isso não é vergonhoso. E mais, já é complicado para uma mulher, ainda mais se ela for mãe, ser um ser sexual, fazendo sexo com o parceiro ou a parceira, né? Agora, fazer sexo sozinha? Ter prazer sozinha? Eu acho que se a gente voltar lá no episódio, foi o 2, Carol, de masturbação? Sim. No episódio 2 da gente sobre masturbação, a gente vasculhou muito sobre a origem dessa vergonha, né? De como que essa mulher vai ter prazer sozinha, sem depender de outra pessoa. Eu acho que tá um pouco aí, né? E o que a Carol mostrou, mostra aí, Carol, esse sugador, aí é um sugador de clitóris. Cadê o nosso amigo? Tem outro amigo? Modelo aqui. Nosso amigo clitóris. Boa. Aqui é um outro modelo de sugadorzinho também. Ele, na verdade...
Acho que a vulva é melhor, né? É, melhor. Mostrar pela vulva. Ele vem aqui no clitóris e ele faz um vácuo. Né? Que tem várias intensidades, né? E ele promete orgasmos em menos de 5 minutos. Não, muito menos. Meu amor, lá em casa 45 segundos já deu, tá? Isso é um perigo. É um perigo. Porque você fala, gente, como pode algo tão intenso, tão eficaz e tão rápido, né? Aí a grande questão eu acho que os sugadores, eles também são uma boa pra quem se relaciona com homens, porque, de novo, eles não necessariamente são de penetrar. Hoje em dia, a gente tem os vibradores que penetram. Esse aqui, por exemplo, ele vai penetrar também o iniciozinho do canal vaginal, ali nessa região chamada de zona G. Ele pode penetrar, tem uns que vão penetrar inteiros mesmo. Mas eu acho que a grande questão deixa eu pegar aqui essa vulva, Carol. Que é assim, pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí pelo seu tocador de podcasts, depois entra lá ou no YouTube Preliminares Podcast ou no nosso Instagram, que aí você consegue ver as imagens, fica mais fácil de entender o que a gente tá falando. Mas o que eu acho legal é que você pode colocar o sugador diretamente aqui no clitóris e a penetração rola normalmente. Sim, e você pode ter o seu orgasmo, querida. E aí o cara fica feliz, se for com um homem, o cara fica feliz porque a demanda não é tanto por um orgasmo na penetração. Uai, o pênis está lá penetrado. E essa mulher tá com um estímulo duplo que vai fazer com que ela sinta muito mais, com muito mais intensidade, porque ela tá sendo... Carol, mostra aí onde fica o clitóris por dentro. Que aí a gente consegue explicar por que esse duplo estímulo é tão interessante. Né? Então, o clitóris, na verdade, ele tá assim, né? O que tá aparecendo é só a pontinha. Mas, com a penetração, toda essa parte interna aqui, ela é estimulada. Então, a penetração estimula o clitóris por dentro. E o sugador por fora. Olha que legal. Né? Porque a gente também tem uma ideia de que o clitóris ele é algo só externo. Não, o clitóris tem essas ramificações internas que envolvem o canal vaginal. Então, a penetração também estimula. A penetração, para muitas mulheres, é super prazerosa. Sim. Não necessariamente vai levar ao orgasmo, mas ela é prazerosa. E muito importante dizer que, normalmente, pra gente... é esse início do canal vaginal que vai dar mais prazer. Sabe quando a gente fala, botar só a cabecinha? É ali que realmente a gente vai sentir mais. Algumas mulheres, mas acho que são minoria, né? Assim, segundo as pesquisas, que lá no fundo do canal vaginal é que elas vão sentir mais prazer. Normalmente tá nesse iniciozinho. Né? Justamente porque você tem ali essas pernas ou esses braços do clitóris, Exatamente. E porque a entrada da vagina, ela é mais enervada. Então, a mulher sente mais ali essa distensão, né? Que o pênis provoca. E nunca um vibrador vai substituir um pênis. Porque o pênis, ele vem acoplado com o dono do pênis. Exatamente. Que beija. Que fala sua gostosa. Que olha no seu olho. Exato. Então, é algo completamente diferente, queridos homens. É a mesma coisa que querer comparar, né? Assim, eu sempre falo, se o homem vai ter ciúme do vibrador, então ele deve ter ciúme da mão dessa mulher também. Assim como, então, ela vai ter ciúme da mão do cara, não dá pra gente... eu diria pra um homem assim, é a mesma coisa pra você se masturbar num banho e fazer sexo com alguém? Porque acho que a questão é essa, né? Muito diferente. A gente tem que olhar para o quanto que eu me sinto ferido, invadido, substituído, porque a minha parceira tá tendo prazer sem mim, né? Então, assim, qual é o problema dessa parceira ter um prazer sem você, né? Então, acho que a história é muito mais complexa do que simplesmente comparar. Porque o meu pênis tem, sei lá, 14 centímetros e o vibrador tem 15. Eu acho que não é sobre isso. Não é sobre isso. Até porque os brinquedos escolhidos pelas mulheres, eles são cada vez menores. Eles são mais para o estímulo clitoridiano, né? Então, não tem por que você ficar preocupado. E também não tem que ficar, eu não sou suficiente para dar o prazer para ela. Não é sobre você.
Essa é a questão. Não é sobre você. Na verdade, é sobre a sexualidade dela e a sua sexualidade que se entrelaçam. E muito do prazer dela tem a ver com a sexualidade dela. Uhum. Não, e seria a mesma coisa que ter ciúme, assim, né? Quantas vezes, então, esse parceiro, quando tá se masturbando, não pensa em outras pessoas que não a parceira, né? E tá tudo bem, gente. Isso é da nossa sexualidade. É assim que funciona. É assim mesmo. Não tem como você colocar aí você teria que colocar, sei lá, um dispositivo, um chip cerebral pra pessoa parar de pensar em outras, né? Pelo amor de Deus. Mas é porque eu acho que vem muito dessa coisa de querer controlar o outro, né? Em todos os sentidos, inclusive naquilo que vai despertar o tesão, que vai povoar a fantasia, né? O desejo. Acho bem delicado, assim, isso. E aí, eu queria dizer também que a gente tem brinquedos, né? Sim. Pra usar aqui. Trouxe 2 modelos. Pra usar em casal. Esse eu sei que você tem, né, Carol? Esse aqui, ó, é um anel peniano com vibrador. Eu não costumo recomendar anéis penianos daqueles que são gelatinosos, que são os mais baratos, porque eu acho que eles têm um material que machuca o pênis na ereção, que ele vai ser colocado assim, tá, pessoal? Então, vamos imaginar que meu dedo Faltou aqui... um pênis aqui, né, Natália? Tem um pênis aqui, mas o problema... vamos ver, ó. Boa, vamos colocar então aqui nesse pênis, é que ele tá sem lubrificação, mas vamos ver se ele vai. E ele tá meia bomba, tá? É melhor quando tá lá inteiro já. Aqui, ó. Então, você vai deslizar ele com um lubrificante até a base do pênis. Essa pressão que vai fazer não é pra ser uma pressão que vai gangrenar e fazer seu pênis morrer, tá? Mas é pra ela fazer... Ela tem que ficar segura, porque se ficar solta, ele vai ficar girando no seu pênis. E aí, aqui, que é onde tem o vibradorzinho, não vai ter utilidade. Então, a ideia do anel peniano é que quando acontece a penetração aqui, esse vibrador aqui em cima tá no clitóris da parceira. E aí, com isso, ela também vai ter o tal do orgasmo com penetração, que é algo tão almejado aí nos casais heterossexuais, tá? E essa pressão que vai fazer pode ajudar você a sentir essa ereção mais rígida, né? E também vai reduzir um pouquinho a sensibilidade da glande. Com isso, você pode conseguir segurar mais ali essa ejaculação. Né? Nossa, é um excelente brinquedo e que é muito pouco divulgado, o anel peniano, né, Muito Nath? pouco divulgado. Normalmente, no início, os homens, assim, se são homens um pouco mais conservadores, ou caretas, ou desconfiados, eles vão falar, não vou botar isso no meu pênis, não vou botar isso no meu pênis. E eu sempre digo, tudo bem, comece então falando pra ele colocar isso entre os dedos e vibrar ali no seu clitóris, como se fosse um vibradorzinho mesmo. Eu acredito, aí nesses mais de 10 anos que eu dou palestras e falo sobre brinquedos eróticos, que ele vai perceber a intensidade do seu prazer, vai ver o quanto você vai chegar ao orgasmo com mais facilidade, mais rápido, com mais intensidade. E aí, aos poucos, ele vai se abrindo pra colocar isso no pênis dele. E acho que vai ser muito prazeroso quando ele perceber que, de fato, você tá tendo um orgasmo enquanto ele está penetrado, né? Então, isso acho que é uma chavinha bem interessante. E também nos casos em que os homens vão enfrentar algumas dificuldades. Não tô falando aqui de dificuldades crônicas, que você sim vai ter que buscar aí um profissional da saúde, mas quando você sente que, essa ereção hoje ela não tá tão boa, ou eu tô muito ansioso, vou colocar isso pra segurar um pouco essa ejaculação, ele pode ser um facilitador, né? Carol, mostra pra gente como funciona aí esse daqui vibrador em C, U ou C. Esse daqui é o vibrador de casal. Tá? Então, essa parte menorzinha aqui, ó, ela vai na vagina junto com o pênis. Cabe, tá, assim, gente? E essa parte aqui vai estimular o clitóris, né? Então, enquanto está tendo a penetração, a mulher vai ser estimulada externamente por essa aba, internamente, meu Deus, é um negócio maluco. A primeira vez que eu usei, eu falei, não, para que eu tô me desconcentrando. É muito intenso, Para que eu tô me desconcentrando aqui, é um negócio muito maluco. E vai estimular o pênis também. Né? Então, é muito interessante. É interessante porque acho que é um dos poucos
aparelhos que eles conseguem sentir a vibração no pênis inteiro, porque tá penetrado, né? Então tá lá, tá quentinho, tá lubrificado e tá vibrando, é um estímulo a mais, né? E também o fato de ele ter essa base, ele vai reduzir um pouquinho o canal, então vai dar uma apertadinha a mais ali no pênis. É bem legal. E era caro, né? Não sei agora se já melhorou. Olha, esse era eu ganhei caro. em 2015, mas era caro. A gente tem algumas versões desses vibradores em U ou em C, que são mais baratas hoje em dia, né? Porque, enfim, as patentes vão caindo das grandes marcas. O meu ainda era daquele WeVibe. O meu também. Esse aí era caro pra caramba. E aí ele tem também controle remoto, tá? Então você também pode sair. E eu queria só mostrar mais um que também é vibrador, que é um vibrador, é um plug, né, vibratório para o ânus. E aí ele vem com essa base de segurança, né? Mas você pode introduzir no ânus e começar a sentir ali, seja pelo lado, na verdade, primeiro pela parte externa, né? Então, pela parte externa, começar a fazer umas carícias ali, sentir como que é isso pra você. E aí, aos poucos, colocar um lubrificante, introduzir um pouquinho vibrando, porque isso já vai dar uma soltada nessa tensão da musculatura. Pra você que quer sentir prazer anal, quer experimentar, de repente, se preparar para um sexo anal mesmo. Então, tem... Nossa, gente, assim, tem milhões de possibilidades. Tem vibrador para mamilos, tem estimulador de próstata, tem vibrador que você vai encaixar ali no saco escrotal. Que você pode usar para estimular. Parece que, assim... a gente fala de brinquedos sexuais, parece que é uma coisa para mulheres. Não! Né? E não é Não só, você pode usar o estímulo vibratório para estimular essa próstata. Exatamente. Você tem estimuladores de próstata, você tem vibradores muito legais, assim, para quando a relação é vulva a vulva, né? E as duas querem ser penetradas ao mesmo tempo, então você tem, eu não trouxe, mas você tem uma espécie de uma cinta que vai ficar introduzida em uma pessoa, né? E aí ela tem outra parte de fora, então enquanto essa mulher penetra a outra, ela também está sendo penetrada e recebendo vibração. Então, o que não falta hoje são vibradores e acessórios eróticos, assim, para todas as pessoas, de todas as identidades e orientações. Exato. Eu acho que tem um mercado grande aí para as pessoas LGBT, também. Né? As mulheres que transam com mulheres, que têm, às vezes, essa falta, essa necessidade da penetração, podem muito bem usar um desse, né? A parceira usa e estimula ali o clitóris e que, enfim... Não, e eu acho muito legal que a segmentação hoje, esse mercado é tão grande que você tem uma segmentação para pessoas com deficiência. Então, hoje existem vários protótipos e vários trabalhos para como é que você faz para que pessoas, por exemplo, que não têm os braços, os membros, né, superiores, como que esse homem pode se masturbar? Né? E aí começaram a desenvolver equipamentos em que ele segura com os dentes, com a boca, e tem um cabo que desce e encaixa no pênis para fazer essa masturbação. Então, assim, porque de novo, a partir da pandemia, essa percepção de que o nosso prazer sustenta também a nossa vida. O nosso prazer sexual é o que vai nos trazer essa energia vital. Então, se você não tem esse prazer, seja sós ou seja acompanhado, você perde uma parte importante da tua qualidade de vida. Com certeza. Né? Eu acho que engraçado, Nath, que eu tava fazendo uma reflexão até domingos, esse final de semana, eu tive a formatura da minha turma de sexólogos, né? Eu coordeno uma pós-graduação em sexualidade. E a gente formou agora 11 novos sexólogos. E eles saíram muito transformados do curso, sabe? Você até deu aula lá, enfim, você sabe. E eu tava pensando, por que trabalhar com sexualidade transforma tanto? Porque essa energia sexual é uma energia muito potente, muito transformadora, né? Então, eu acho que lidar com ela na nossa vida e no nosso dia a dia nos traz vitalidade. Exatamente. É isso que o sexo traz para nossa vida, além de prazer. Ele traz vitalidade. Exatamente. Ele é muito transformador, é uma energia muito poderosa, que você pode estimulá-la sozinha.
acompanhada. Sim, com as mãos. Com as mãos. Roçando, sei lá, no que você quiser. Exatamente, seu travesseiro, com o chuveirinho do banheiro, qualquer coisa. Mas você estimula essa energia, né? Carol, eu vou chamar para a nossa conversa a Camila Gentili, que é palestrante, sexóloga e CEO da Exclusiva Sex Shop, que tem 27 anos de mercado. Fique à vontade. O papel dos sex toys na relação, ele pode ser bastante interessante. Se nós avaliarmos que 80% das mulheres não conseguem chegar ao orgasmo em suas relações, a gente pode acreditar que o vibrador, ele pode ajudar e muito nesse momento. Ele pode ajudar trazendo muito mais lubrificação, irrigando a área íntima. Ele pode ajudar potencializando o orgasmo. E ele também pode ser um item essencial de fetiche para o seu parceiro, sabia? As pesquisas dizem que homens ficam muito mais excitados quando eles veem a parceira usando um sex toy ou um acessório. Então, bora investir nisso aí também, mulherada! Ainda falando sobre o papel dos sex toys dentro da vida de um casal, a gente pode dizer que o vibrador, ele vai ajudar a melhorar a lubrificação, ele vai ajudar a destensionar a área íntima para aquela mulher que sente dor, ele vai ajudar a potencializar os orgasmos e ele também pode ser um excelente aliado para trazer mais conexão entre o casal. Como é bem sabido, a gente já tem o conhecimento de que os homens têm uma grande preocupação sobre satisfação na hora do momento íntimo. E é nesse momento que o vibrador entra para auxiliar e ajudá-los. Principalmente os homens héteros têm essa preocupação se eles satisfizeram as suas parceiras. E o vibrador, ele pode ser um excelente coadjuvante para auxiliar nessa autossatisfação. Como ele vai fazer um papel inicial de trazer essa parte de irrigação, tem uma curiosidade muito importante. As mulheres, elas precisam de 200 ml de sangue na irrigação da área vulvar para conseguirem estar preparadas para o sexo, enquanto os homens precisam de aproximadamente 10 ml de sangue. E aí entra o vibrador com esse papel divino, ajudando a potencializar esse momento de preparo, que é essa escala excitatória. Então, para os homens, o vibrador vai ser primordial para dar essa mãozinha. Eu achei muito legal o que a Camila falou, principalmente quando ela focou no uso terapêutico dos vibradores, né, dos acessórios. Porque a mulher que tem aí uma dificuldade de excitação, né, então ela tá ali, tá demorando para entrar no jogo, se ela usa um brinquedinho desses, é mais rápido. Porque a gente falou, né, no episódio de excitação, acho que é o episódio 3, a gente falou do quanto pra gente é difícil se desvencilhar de todas as outras coisas e conectar com a sensação do presente, né? Então o uso do vibrador nessa hora pode acelerar seu processo de excitação. A gente já não falou do ciclo de resposta sexual responsivo da mulher, então a primeira ela precisa se excitar para depois o desejo vir. Então ela pode economizar bastante tempo e se excitar ali, né, a parceria utilizar um vibrador para ajudar nesse processo, e aí ela vem com desejo, e aí ela liga e a coisa flui. Não, né? Gente, eu já usei esse truque milhares de vezes na minha casa, tipo, milhares, tipo, não tô afim, mas sei lá, bota aí um pouco, vamos ver, de repente... Gente, 10 segundos, você tá, opa, mas é agora que eu vou, é hoje. Exatamente. E eu queria muito destacar o papel dos vibradores para as mulheres que sentem dor na relação. Boa, Carol. Sabe? Que infelizmente, é uma realidade. E aí, esse daqui, ó, eu gosto muito dele. Porque as mulheres que sentem dor, geralmente, elas estão contraídas. Esse daqui, pra quem tá só nos ouvindo, é o bullet. É o bullet, desculpa. Elas estão contraídas, né? Então, elas estão tensas. O bullet, que é pequenininho, né? Ele vai, você utilizar ele nessa entrada da vagina, né? Nessa estimulação,
desses músculos, né? E devagarzinho vai entrando, vai soltando. É maravilhoso. E, né, se depois ela quiser evoluir para um maior, esse outro vibrador vai fazendo essa massagem, preparando o caminho para a entrada do pênis, né? Então, eu acho muito importante falar desse uso terapêutico dos vibradores. Achei bem legal isso que você falou e eu me lembrei do meu pós-parto, né, ali. Sim. Porque eu tive a laceração e aí essa região, laceração, né, um corte ali na região do períneo, então a Carol deu lá seus pontinhos, mas o que acontece? Como você tá... aquilo vai enrijecendo, né? Porque você não tá usando, pelo menos eu não fiquei usando. E depois fazer esse trabalho com o vibrador para ir soltando. Então, assim, os benefícios dessas ondas vibratórias, quem trabalha com fisioterapia pélvica... elas indicam muito. Indicam muito, porque essa corrente vai soltando, relaxando essa musculatura de fato, para que você passe a ter mais sensibilidade, mais prazer, né? E outra coisa que a Camila trouxe aqui, que eu achei bem interessante, Carol, que eu queria te perguntar de fato, por exemplo, se a gente for pensar em mulheres na menopausa ou no puerpério, a entrada do vibrador lá pode ajudar a lubrificar mais? Super, porque ele estimula a excitação. Entendi. Né? Ele estimula essas terminações nervosas que estão ali, que vão levar sangue para lá. E o processo de excitação feminino é o mesmo do masculino. É a entrada de sangue na pelve, né? Então, que causa esses vasos sanguíneos se encherem de sangue e daí vem a lubrificação. Então, o vibrador é maravilhoso. Independente do sexo, essa mulher poderia usar isso como um dispositivo terapêutico, de fato. Então, para colocar lá dentro e a vibração vai ajudar a lubrificar. Total. Mulheres, por exemplo, aquelas que estão solteiras há muito tempo. Tipo, você vai falar de uma atrofia, assim. Que já estão, às vezes, né, desacostumadas com essa sensação da penetração, elas utilizarem sozinhas. As mulheres que têm medo da penetração por causa de dor, elas usam sozinhas, porque usar sozinha vai tirando, é você no controle. Vai tirando esse medo, esses músculos da vagina, eles vão se adaptando a essa nova sensação de penetração, né? Então, aquelas senhoras que já estão sem parceiro há muito tempo e que estão, de repente, arrumaram um namorado novo, né? Vai treinando antes da penetração, né? Porque do nada entrar um pênis ali pode ser doloroso. Acho super importante você falar isso, porque quando eu comecei a trabalhar, assim, com sex toys e tal, hoje eu dou aula lá na pós-graduação da Carol. Hoje não, né? Acho que desde 2015 e 2016. E eu falo sobre os acessórios sexuais, os brinquedos eróticos. Mas o que eu percebo é que antes... ter um vibrador era algo, assim, meio motivo de vergonha, mas mais do que isso, só cabia para as mulheres que eram muito pra frentex, assim, sabe? E hoje, assim, me parece que tem um lugar de... hype, é descolado você ter um vibrador. Em primeiro lugar, é hype, eu tenho, sabe? Graças a Deus. Então, quem não tem, fica agora com vergonha de não ter. Eu percebo nos eventos, tipo... não, nossa, ainda não tenho nenhum. A pessoa fica constrangida por não ter, o que mudou completamente. E, em segundo lugar, essa coisa do... sabe como, você ter um celular, mas aí você quer ter o iPhone? E aí as pessoas agora disputando pela marca daquele produto que é o melhor, entendeu? Esse mercado cresceu demais, Cresceu né? demais, mudou muito a relação que se tem, assim. Eu queria aproveitar essa deixa para chamar o nosso quadro Sussurra Aqui com confissões e dúvidas ao pé do ouvido. Oi, mulheres. Eu queria saber o seguinte... É verdade que o uso dos brinquedos, né, principalmente esses que vibram, eles tiram a sensação do toque durante a relação sexual depois? Eu já ouvi muito sobre isso e aí eu queria saber de vocês se tira a sensibilidade da região. Ótimo ponto aí da nossa ouvinte. Realmente é uma dúvida que as mulheres têm de ficar, será que eu vou ficar viciada nessa sensação? E assim, se a gente for pensar que a sensação de vibração, ela é uma sensação muito mais intensa, e que às vezes a pessoa pode ficar condicionada a ela.
é essa sensação mais intensa. Então, se você já entra na relação e fica com aquela noia, não vou gozar se não tiver um brinquedo, o que eu te aconselho? Primeira coisa, desfocar do orgasmo. Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou falar de novo. O importante da relação a dois não é ter um orgasmo. O orgasmo, ele é consequência de uma boa conexão, de um bom entrosamento, de uma energia que flui, né? Então, eu te aconselho a dar um tempo e não ficar preocupada em ter ou não ter um orgasmo. E sim, em sentir ali as sensações do seu corpo, da sua parceria, o olhar dela, o beijo, o toque, o cheiro. E se desconectar dessa coisa, é preciso ter um orgasmo. Sabe? Dá um tempo do vibrador e não sempre utilizá-lo, né? Faz um período aí de abstinência e introduz só de vez em quando, não fica condicionada a isso, né? E vai percebendo outras coisas, aquilo que a gente falou no começo, os homens não precisam ter medo do vibrador, porque o pênis deles vem com o dono do pênis, e isso é a mágica da coisa. É o que o dono tem para entregar, né? Exato. Eu até me identifico com essa pergunta, porque eu recebia muitos produtos de várias empresas, assim, para testar, e porque eu vendo nos eventos, enfim. E aí, teve uma época que toda vez que eu ia transar, né, eu ia lá e falava, bom, deixa eu ver, qual que eu vou testar agora? Qual que eu preciso? Ó dúvida. Que resenha, ó dúvida. Que resenha eu ainda não fiz, sabe? Era uma coisa meio assim. E de fato, como a gente tende... A gente vive, né, numa sociedade muito imediatista. Ótimo ponto. Que é assim, eu quero apertar um botão, gozar, virar pro lado e dormir. Sabe essa coisa de quero tudo pra agora? A gente não tem o tempo do processo. E eu acho hoje, eu nem acho hoje o orgasmo a coisa mais gostosa. Não. Pra mim, quando você tá naquela subida que você fala, agora vai, é o mais gostoso. Mais gostoso. Eu acho. Concordo. Mas enfim. Então, assim, era muito prático, de fato, pegar e colocar. E eu tive que parar um pouco e falar, não, pera, eu preciso deixar esses brinquedos um pouco de lado para entender e resgatar esse toque da pele, da mão, da boca, sabe? Assim, dessa troca, quando eu estava sozinha ou quando eu estava acompanhada, porque, de fato, é muito fácil. E aí a gente acaba se condicionando nesse sentido. Então, o que eu costumo dizer hoje? Se você iniciava, se desde o início da relação sexual, né, você já tá lá nas trocas e beijos, já botou o vibrador, pô, deixa pra botar mais pra depois, sabe? Segura um pouco, ou muda o tipo de vibrador. Então, você tava usando um vibrador que era, sei lá, de penetrar, agora você vai usar um vibrador no clitóris, ou você vai usar para estimular os mamilos. Mas ir trocando, porque assim, condicionar, a gente pode condicionar com qualquer coisa, mesmo sem vibrador, né? Então, se você só faz sexo, sei lá, na cama da sua casa, com a janela meio aberta, com o cara com o nariz na sua testa, e falando X palavras pra você, e só assim você vai gozar, e você fizer sempre desse jeito, você vai criar um padrão. Vai ser difícil você gozar de outra maneira, né? Agora, se você vai variando esses estímulos, eu acho que dá super para você associar o vibrador e outras formas de estímulo. Mas eu daria um tempinho, assim, sabe? Eu acho que vale a pena dar um tempo e se reconectar com outras coisas. Sexo não é só sobre gozar. E eu acho que essa dessensibilização, né, que essa ouvinte traz, não é só sobre a pele, sobre o local, sobre o genital, mas é a cabeça que já espera o que vai acontecer. Eu vou fazer essa posição, agora eu pego tal vibrador, boto de tal maneira e vou chegar lá. Então, dar uns passos para trás. Exato. Assim. E eu acho muito importante a gente falar, né, que eu acho que os sex toys estão aí, revolucionaram a sexualidade, principalmente a sexualidade feminina, mas o principal órgão sexual não é a vulva, é a cabeça. Se a sua cabeça tá amor, não adianta, o melhor vibrador, o mais moderno, o mais potente. Na máxima potência. Na máxima potência, que a coisa não flui. A sua cabeça precisa estar ali, presente naquele momento. Exato. E eu acho importante fazer um adendo que, assim, para mulheres que quase nunca gozam no sexo,
né? De fato, o vibrador vai ser um excelente aliado, porque se essa mulher coloca ali um vibrador e junto com esse parceiro, com tudo que esse parceiro, essa parceira, enfim, tem para oferecer, mais um vibrador, ela tem praticamente uma garantia de satisfação nessa relação sexual, provavelmente ela vai fugir menos desse sexo, ela vai ter mais libido, vai ter mais vontade. Então, é um excelente aliado. A única questão é, não faça sempre do mesmo jeito, com o mesmo vibrador, né? Enfim. Varie de lugar, né? Exatamente. Saia de casa, faça em outros lugares, enfim. É isso aí. Né? Então, bora chamar Penetra? Sim. Penetra para ir mais fundo no assunto. O que a gente vai indicar no programa de hoje, Carolina Ambrogini? Quantas coisas para indicarmos, né? Eu vou indicar o Rabbit. Eu acho que o Rabbit é um vibrador chave para mulher, porque ele é muito gostoso. Além de penetrar esse estímulo aqui no clitóris. Muito bom. Eu vou indicar o Rabbit. Eu indico muito isso, na verdade, quando eu abro lá minha página na internet. E eu gosto de usar o Rabbit assim também, ó. Mostra daqui pra mim, Carol, essa vulvinha, por favor. A gente coloca a ponta dele, que é maior e mais macia, aqui no clitóris. E pode acontecer a penetração também. Ah, ótimo. Né? Então, por exemplo, se você for ter só um vibrador, e aí você fala, mas aí eu queria usar junto com a penetração. Tudo bem, você coloca ele aqui em cima e usa, e a penetração pode acontecer lá no canal vaginal livremente. Bom, Carol, eu vou indicar o filme Histeria, aquele que eu citei no episódio um pouco mais cedo. É um filme de 2011, ele se passa é uma comédia, meio romance também. Ele se passa na Inglaterra, em 1800 e alguma coisa, e ele vai falar justamente desse doutor, é inspirado nessa história real. Deve ser legal. De um doutor que começou a desenvolver uma técnica de uma massagem pélvica nas suas pacientes para curá-las de um mal feminino chamado histeria. Então, recomendo para vocês, porque aí tá, além de ser muito curioso, engraçado, ele vai mostrar ali o maquinário a vapor que teria dado origem ao primeiro vibrador. Então, temos um episódio, Carol? Temos! Muito obrigada. Se inscreva no nosso canal do YouTube, deixa seu comentário que a gente está lendo e acompanhando tudo. Lá no Instagram, preliminares.pod, a gente coloca imagens e conteúdos aí a respeito desse episódio. E ouça também no seu tocador de podcast, Spotify, Deezer e Apple. Até o próximo episódio. Até, pessoal!